Você consegue identificar algo na sua vida que precisa ser tirado, de maneira que você viva uma vida extraordinária? Muito bem, já deu para perceber que eu estou aqui num cenário que é muito propício para trazer paz, tranquilidade ao nosso coração. Aliás, exatamente coisas que a gente tem precisado muito nesses últimos tempos. Paz, sossego, tranquilidade, uma vida alinhada com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando eu proponho o título desse vídeo, inclusive a pergunta que fizemos no começo aqui, é para nos levar a um nível de reflexão profunda que pode exatamente tirar do nosso coração aquilo que tem nos atrapalhado e aquilo que tem nos impedido de viver uma vida mais extraordinária, uma vida mais plena. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um dos maiores milagres que foram realizados pelo Senhor Jesus. Você há de convir comigo que um dos maiores milagres realizados pelo Senhor Jesus, ele está registrado ali no Evangelho de João, no capítulo 11. O cenário ali é um cenário que tem sido repetido muito nos últimos meses, porque é um cenário de morte, um cenário de luto, um cenário de lágrimas e muitas vezes até de desespero. E eu consigo encontrar nessa história algumas verdades e alguns ensinos que podem nos ensinar a viver essa vida extraordinária, inclusive provando o milagre de Deus nos nossos dias, assim como Maria e Marta experimentaram do milagre. Eu quero rapidamente aqui recapitular o que foi que aconteceu. Um grande amigo de Jesus, Lázaro, está doente. Marta e Maria, suas irmãs, mandam um aviso para Jesus, para que Jesus venha visitá-lo, de maneira que Jesus pudesse orar por ele, curá-lo. O fato é que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, a palavra de Deus diz que ele já estava morto há 4 dias, já havia sido feito o sepultamento desse amigo de Jesus, e eu acho essa história inspiradora, porque é inclusive uma das oportunidades que a gente vê na Bíblia que Jesus chora. Jesus chora diante da morte de um amigo, diante de um cenário de luto, porque o ser humano não foi criado para morrer, o ser humano não foi criado para a morte, ele foi criado para a vida eterna. Bem, Jesus chega ali e diante do drama e do sofrimento dessas duas irmãs, Jesus libera palavras dizendo que ele era a ressurreição e a vida, e que todo aquele que nele crer, ainda que estivesse morto, viveria, e elas expressam essa fé, essa convicção também. No entanto, o irmão já está morto há 4 dias. Jesus pede para que elas o levem até o local do sepultamento, e quando Jesus chega ali, há algo que eu quero repartir de novo com você. Eu já reparti numa outra perspectiva em outros vídeos, o fato de que quando Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro, Jesus ali, ele chora em ver o sofrimento do ser humano e a consequência que o pecado trouxe na história do ser humano, mas Jesus dá uma ordem que eu quero usar exatamente como fundamento e como base para a nossa reflexão nesse dia. Jesus diz assim para aquelas pessoas que estavam ali: tirem a pedra, porque havia uma pedra muito grande que tampava aquele sepulcro onde estava o corpo de Lázaro. E Jesus diz: tira a pedra. E eu fico pensando, e já pensei juntamente com você em outros vídeos aqui acerca desse pedido de Jesus: tira a pedra, para quem estava diante de alguns instantes que antecediam um dos maiores milagres, que era a ressurreição de Lázaro. Jesus então pede para que os homens que estavam ali tirassem a pedra. Sabe, querido, aqui há uma lição muito grande, que Jesus, ele sempre deseja fazer os seus milagres, as suas intervenções na história humana, na perspectiva da parceria. Ou seja, ele conta comigo, ele conta com você. Aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos fazer, e aquilo que nós não podemos e não conseguimos fazer, nós precisamos esperar em Deus, porque ele certamente vai fazer. E eu quero usar essa palavra de Jesus aqui: tirem a pedra, para que você e eu pensemos naquilo que precisa ser tirado da nossa vida, para que a gente viva o milagre e o extraordinário de Deus. Sabe, quando eu olho para a história de Marta e Maria, a história de Lázaro,
passado, quando eu olho para o capítulo 11, eu consigo identificar algumas pedras que estavam presentes na história e que estão presentes muitas vezes na nossa história, na nossa vida hoje, e que precisam ser tirados para que a gente viva o milagre extraordinário de Deus. E sabe, a primeira pedra que eu vejo aqui nessa história que precisa ser tirada é ansiedade. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão vivendo um clima muito grande de ansiedade, de insegurança pelo que há de vir ainda. Sabe, querido, eu fico pensando na ansiedade que havia no coração de Marta e Maria quando elas mandam essa notícia para Jesus. A palavra de Deus revela que Jesus era um amigo da família, Jesus usava a casa da família por diversas vezes, e quando elas mandam essa notícia para Jesus, Jesus estava distante do lugar onde elas estavam, mas eu fico pensando que só o fato delas mandarem essa notícia para Jesus e pedirem para que Jesus viesse visitá-los, eu fico pensando nos dias que levou para essa notícia chegar, para essa notícia voltar e para o próprio Jesus chegar. Tanto que a palavra de Deus diz que 4 dias, quando Jesus chega, o corpo já havia sido sepultado já há 4 dias, e eu fico pensando na ansiedade que permeou o coração dessas mulheres, na expectativa da chegada de Jesus para reverter aquele quadro, mas o primeiro dia passa, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, não há mais nenhuma expectativa. E eu estou trazendo essa reflexão, querido, porque eu queria que você encontrasse descanso em Deus. Sabe, às vezes na perspectiva humana, Deus ele está atrasado, muitas vezes Deus ele não chega a tempo, e eu quero dizer para você que Deus ele tem um tempo perfeito para exercer uma influência muito grande na nossa história e na nossa vida. O que nós não podemos é permitir que a ansiedade tome lugar no nosso coração, de maneira que vivemos tempos de desespero, dias de um drama estendido. Nós precisamos descansar em Deus. Eu quero orar no final desse vídeo para que o Senhor libere paz, paz ao coração daquele que está aflito, paz ao coração, inclusive, daquele que tem vivido dias de luto, como Marta e Maria estavam vivendo dias de luto, e que haja um inundar de Deus no nosso coração, de uma convicção e de uma certeza que a morte não é o fim, a morte é apenas uma transição e uma possibilidade para que entremos numa eternidade com Deus. Então, aquieta o seu coração, faz calar a voz da sua alma. Eu gosto muito de um salmo também, Salmo 131, que ele diz assim: olha, de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Espera no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que você e eu aprendamos, vivendo as circunstâncias e as adversidades que venhamos a viver, com calma, com tranquilidade, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabe, uma outra pedra que eu encontro nessa história que precisa ser removida da nossa vida, eu chamaria de letargia, eu chamaria de inércia, eu chamaria de paralisia, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus está chegando ali na aldeia de Betânia, Jesus ele está chegando ali, Marta sai ao encontro desesperada do mestre, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas uma coisa me chama a atenção: Maria fica paralisada diante do drama da morte, da perda, do choro, do desespero. Maria está paralisada, Maria não sai ao encontro de Jesus. Só posteriormente, depois de ter sido avisada pela sua própria irmã de que ele estava ali, ela então vai ao encontro de Jesus. Mas eu fico pensando, quantos de nós muitas vezes estamos esperando Deus fazer aquilo que Deus não vai fazer? Estamos paralisados pelo medo, estamos paralisados pelos dramas que temos vivido, sim, temos chorado nesses últimos dias, mas eu quero dizer para você,
querido, que Deus está buscando parceiros. Deus está buscando pessoas que estejam dispostas a dizer: eis-me aqui, usa a minha vida para que eu seja um agente do milagre de Deus. Sabe, querido, quando Deus fala, tirem a pedra, Jesus estava falando: olha, saiam da letargia, saiam dessa inércia. Sabe, nós temos vivido e temos falado muito que tem poder quem age, e eu quero motivar você a ser uma pessoa de ação, uma pessoa que faça a diferença no meio dessa geração. Ah, quanta gente está paralisada, literalmente paralisada, e a letargia é uma das pedras que precisam ser tiradas da nossa vida, querido, porque enquanto nós não tirarmos isso da nossa vida, nós não viveremos o extraordinário de Deus, e eu quero motivar você a fazer isso. Sabe, querido, uma última pedra que precisa ser removida da nossa vida é a distorção. Eu quero clarear um pouco mais quando eu estou propondo aqui a distorção, porque há muita gente que tem tido um entendimento e uma visão errada da vida e das coisas que acontecem com a gente. Há muita gente que acha que pelo simples fato de nós vivermos uma vida seguindo Jesus, tendo uma aliança com Jesus, nós estamos completamente imunes, isentos de vivermos dias maus e dias difíceis. Sabe, há muita gente que entra num dilema de tentar entender por que eu perdi uma pessoa que eu amava, por que a morte entrou na minha história, na minha família, por que eu perdi determinada pessoa. E isso muitas vezes revela o coração de pessoas que acham que, porque têm uma aliança com Deus e servem a Deus, não vão viver dias difíceis e dias maus. Ah, querido, a palavra de Deus está repleta de exemplos para nos ensinar verdades que podem nos fazer superar esse momento de dor e esse momento de dificuldade. Você conhece tanto quanto eu a história de Jó. Jó no mesmo dia perde 10 filhos. 10 filhos morrem no mesmo dia. E você conhece a história de Jó. Jó se tornou um ícone de quem persevera até o fim. E lá no final do livro ele chega ao ponto de falar: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, querido, nós temos inúmeros outros exemplos na palavra de Deus de pessoas que perdem. O próprio texto compartilhado com você, Marta e Maria, e que chegam ao ponto de perder Lázaro. Sabe, há outros exemplos que a gente poderia mencionar aqui, a gente poderia citar aqui, mas eu quero dizer para você, sabe, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós passaríamos por dias maus, por dias difíceis. Como igreja local aqui, nós temos vivido dias difíceis, dia de perda, dia de choro, dia de luto. Mas eu quero que você entenda, querido, que Deus está no controle de todas as coisas. E nós não podemos ter uma visão distorcida das coisas. Marta e Maria, a primeira consideração que fazem quando encontram Jesus é: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus, diante dessa expressão de fé e de convicção, Jesus fala: ah, querido, vocês estão diante daquele que é a ressurreição e a vida, e mesmo que ele esteja morto, ele vai viver. Sabe, querido, eu encontro nessa história aqui algo que pode ampliar a nossa visão numa perspectiva de uma eternidade, não de uma vida terrena. Porque diante da afirmação de Jesus, Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro volta à vida, mas nenhum de nós encontramos Lázaro vivo nos nossos dias até hoje. Sabe por quê? Porque Jesus estava se referindo a uma vida que vai além da vida que nós vivemos aqui nessa terra. E é essa vida que eu quero que você viva, essa perspectiva que você viva não limitado a essa vida terrena, mas a vida eterna que Deus tem preparado. E ainda que morramos, fisicamente falando, há uma vida eterna que nos espera, na verdade, todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero deixar essa reflexão para você, querido, para que, se porventura essas pedras que foram compartilhadas ou outras pedras estão vindo no seu coração, no seu entendimento, que precisam ser tiradas, precisam ser removidas, eu quero orar e quero motivar você a fazer isso, porque aquilo que nós podemos fazer
fazer, nós precisamos fazer. E aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus vai agir, Deus vai intervir na nossa história e na nossa vida. Eu quero orar, quero abençoar a tua vida e quero te ajudar nesse dia a remover essas pedras, e não somente essas pedras, mas tudo aquilo que está impedindo você de viver uma vida plena e extraordinária. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos diante de um texto tão inspirador e que gera muita fé no nosso coração, não apenas por aquilo que o Senhor pode fazer nessa vida, mas pela vida eterna que o Senhor já preparou para cada um de nós. Aliás, a tua palavra diz que o Senhor já foi preparar morada para cada um de nós e o Senhor vai nos levar para viver essa eternidade contigo. Eu quero abençoar cada vida agora, pedir força, Pai, para que aqueles que estão diante de pedras que têm impedido-as de viver uma vida plena, uma vida extraordinária, elas possam receber um milagre do Senhor e essas pedras possam ser removidas, de maneira que possamos experimentar o milagre sobrenatural do Senhor. Eu quero abençoar cada vida e cada família e faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, receba força e capacidade para remover tudo aquilo que está impedindo você de viver o milagre e de viver o extraordinário de Deus.